Pô, tô fazendo esse vídeo aqui para poder compartilhar uma experiência que era para ter sido muito boa, mas não foi tão boa assim, foi um pouco desagradável por causa dos problemas que eu encontrei durante a utilização do caiaque com motor. Eu tenho um Iron, né? O Iron primeiro modelo, e sempre utilizei ele com pedal e com remo, principalmente com pedal. E durante todos esses anos que eu utilizei, né, eu tinha vontade nos últimos anos eu comecei a ter vontade de colocar um motor, até porque eu pesco pouco ultimamente. E quando eu vou pescar, eu quero aproveitar o máximo possível, né, ir nos melhores pontos e mais distante. E devido à prática também, né, que diminuiu muito a minha prática de remar. Quando você pega uma remada mais longa ou uma pedalada, você acaba se desgastando mais, cansando um pouco mais. E aí foi quando eu tomei a decisão de comprar um motor. Dei uma pesquisada, né, para ver qual era o melhor motor, e vi que o motor adequado seria um motor de 5 HPs, e acabei optando pelo Mercury 5 HP. Até porque, pelas avaliações do pessoal que utiliza e está sempre aí compartilhando na rede, foi minha melhor opção, né? Porque pelos cálculos que são feitos, né, cada HP ele tem a capacidade de empurrar 30 quilos. Então, se eu tenho um motor de 5, eu vou conseguir aí empurrar 150 quilos, né, com uma melhor eficácia. O caiaque ele já pesa mais de 30 quilos, eu peso em torno de 80 quilos. Pedal ele pesa aproximadamente 9 quilos. Tem mais toda a tralha que eu sempre carrego. O motor em si ele já pesa 22 quilos, então só aí já passou dos 150 quilos. Então um motor menor que esse não é viável. E aí então eu comprei esse motor, né, e no último feriado eu fui testar. Passei 4 dias pescando e testando, aprendendo, né, porque eu nunca tinha utilizado o motor. Apanhei um pouco, mas foi bom. Só que tem um detalhe: em nenhum dos vídeos que eu já tinha visto, que eu vi até agora, né, no YouTube, na internet, ninguém nunca tinha sinalizado que quando você coloca o motor e você tá navegando, pô, o caiaque ele enche de água, né? E uma coisa que eu sempre gostei no Iron foi da estabilidade dele, e que você pode deixar qualquer coisa no deck dele que você que não molha, não entra água para dentro. E eu ainda coloquei um tapete, né, para melhorar, e nunca tinha molhado nada por dentro. Tanto é que os tampões lá que eu comprei quando eu comprei o caiaque, eu comprei todos. Eu nunca tinha utilizado esses tampões em nenhuma situação. O único que eu utilizava era esse aqui dentro, né? Que é onde fica algumas coisas, né? Fica o cabo do sonar e mais umas cordas, algumas coisas que eu coloco aqui, carteira. Então eu sempre deixei um só aqui. Os outros eu nem carregava, deixava em casa. Cara, foi louco. Quando você está navegando, a água ela jorra de tal forma que você não consegue controlar. Nos tampões, nos drenos, esses drenos aqui que são os da frente, a água chega a, sei lá, 30 centímetros de altura, o jato. Essa tampa aqui, ó,
ela não fica no local, mesmo com os elásticos. Eu tinha que colocar minha caixa, como eu não tinha levado o pedal, eu tinha que levar a minha caixa, o meu cooler. Eu colocava o cooler aqui em cima, colocava o meu pé em cima e mesmo assim a força da água é tão forte que ela levantava isso aqui, ó. E a água inundava tudo isso aqui. As minhas coisas que ficavam embaixo aqui da cadeira, todas ficaram alagadas. Minhas caixas de isca tudo cheia d'água. Tinha uma bolsa com comida aqui, tudo cheio d'água. Aqui atrás também tudo alagado, tudo cheio d'água. Cara, foi um terror. Então foi ruim pra caramba aqui essa questão de água, sabe? E eu acredito também que devido ao arrasto que esse caiaque tem, devido a essa abertura pro pedal, ele deve diminuir muito a velocidade dele, porque ele arrasta realmente muito mesmo, porque pela quantidade de água que ele joga para cima, ele deve perder muito da capacidade de navegação, por isso, devido a esse vão que tem aqui dentro, ó, que ele é quadrado, né, achatado, então ele faz com que o caiaque fique mais lento. Aí eu voltei para casa na semana passada e fui pensando, né, no que fazer para poder melhorar isso aqui. E aí eu tive uma ideia e acabei fazendo. Eu peguei um pedaço de borrachão que eu tinha aqui. Deixa eu procurar aqui. Tinha um pedaço de borrachão como esse, ó, que era do assoalho de uma canoa que eu tinha. Aí decidi fazer um teste para ver se ia dar certo. Eu peguei e cortei no formato do fundo do caiaque. Aqui, ó. Eu cortei ele nesse formato aqui, ó, tampando todo o espaço que tinha por baixo. Acho que aqui fica melhor. Aqui, ó, eu coloquei aquelas porcas americanas, que elas têm rosca, enrosquei na borracha, e aí por cima eu vim com um parafuso e fiz umas adaptações que eu vou mostrar aqui para poder puxar essa borracha para cima. Então ele não vai ficar 100% vedado, mas não vai entrar mais água, o suficiente para poder jorrar lá dentro e atrapalhar o desempenho do caiaque. Aqui, ó, eu fiz aqui um acabamento aqui, né, para evitar que a água tenha muito atrito, né? Então aqui, como tem aqui o sensor, né, o sensor do sonar, ele não vai atrapalhar o sensor. E aqui também não vai atrapalhar em nada aqui, em questão da utilização do caiaque. Aí aqui eu aproveitei a tampa. Aqui eu peguei aqui, ó, abri aqui para vocês verem. Que eu coloquei naqueles parafusos, aquelas porcas, né, americana. Eu fiz uns ganchinhos aqui, deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui. Uns ganchinhos. Ó, fiz aqui. Coloquei 4, mas na verdade só tô utilizando 3. Passei uma borracha aqui, ó. Tem os 2 ganchinhos aqui.
Coloquei essas ligas que a gente utiliza para amarrar as coisas na embarcação para não perder. Ali eu coloquei duas na ponta porque eu coloquei um aqui no meio e vi que não estava fazendo muita diferença. Aqui o que fez diferença mesmo foi aqui essa daqui do fundo, que na verdade essa aqui é da ponta, né, da frente, e esses dois aqui do fundo. Aí eu coloquei um aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. O de lá do fundo eu coloquei com uma mola para poder dar um pouco mais de flexibilidade. Aí prendi com um mosquetão, os dois, né? O terceiro e o quarto lá atrás com um mosquetão. Coloquei a liga aqui, fiz 2 furos na tampa. Aí eu coloco, encaixo ela aqui normalmente. Aí eu pego aqui, ó. Aqui é onde, aqui é aquela peça que a gente utiliza aqui para poder prender o pedal quando ele tá imerso na água. Então eu já aproveito aqui para prender aqui os ganchos da liga. Aí eu venho com a liga aqui. Tem que prender aqui, ó. Prender a tampa aqui para ela não sair do lugar. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu pego a outra. E coloco aqui. Depois que colocou aqui, ó, não precisa nem dessa tampa, da liga aqui, ó, da tampa não, ó, porque ela já fica mais firme do que com a liga original. Então aqui, se eu quiser utilizar até para prender aqui uma caixa de isca, qualquer coisa, eu já posso utilizar também. Não vai atrapalhar em nada se eu tiver carregando o pedal aqui. Ele fora da água, ele vai ficar aqui como todo mundo utiliza. Se precisar colocar ele na água, deu um problema no motor, precisar utilizar o pedal, ou não quiser ficar fazendo barulho com o motor, né, colocar um pedal, eu vou tirar isso aqui normalmente, tiro lá aquele tampão, né, vou tirar esse tampão por cima mesmo, não preciso nem descer do caiaque, tiro ele, coloco lá para trás e segue a vida normalmente. E agora também eu vou passar a utilizar os tampões, né? Porque sem eles fica muito difícil de você se manter seco. E até porque quando ele enche tanto d'água que ele chega nessa altura aqui, ó. E o caiaque fica muito mais pesado. E aí você não pode acelerar o tempo todo. Você acelera, desacelera para ele esvaziar, acelera de novo. Foi muito ruim a experiência, mas agora eu acredito que vai dar certo. E assim que eu fizer o teste, né, logo eu vou fazer um teste. E vou postar novamente aqui para vocês, para falar se deu ruim ou se deu bom. Se tiver dado ruim eu falo também. Beleza? Se alguém tiver alguma sugestão também, quiser me passar aí para poder melhorar esse problema aqui, pode me falar que eu tô aqui para aprender. Começando a navegar agora com motor, utilização de motor agora, e tenho pouca experiência ainda. Então, que quiserem me passar de macete aí para quem utiliza motor em caiaque, estou abertos aí a sugestões. Valeu!